Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Mete a Colher, podcast para falar de direito, mente, feminismo e tudo mais que a gente quiser. Hoje a gente vai falar de um assunto que parece espinhoso e não só parece, como ele é mesmo, e ele causa muita confusão, principalmente na gente, nessa geração que a gente veio, né, Pri? Que é a falácia da liberdade sexual. Somos cria dos anos 60, anos 70, e aí isso se confunde muito na nossa cabeça. O que você tem a dizer sobre isso, Pri? Hoje a autora do Causo, obviamente que sem citar nome de ninguém nessa vida, né? Sou eu mesma. E eu quero contar, assim, sobre o meu background, da onde eu vim. Eu sou cria dos anos 60, né? Eu nasci em 65. E fui criança nos anos 70 e adolescente de 70 para 80. E lembro muito bem de ter sido criada de uma forma bastante repressora, onde ainda tinha aquela coisa da virgindade, casar virgem, senão os homens decentes não iam te querer, né, e tal. E lembro que a minha mãe até me deu alguma educação sexual verdadeira, mas ela assinava a revista Cláudia, e a revista Cláudia vinha com uma colunista chamada Carmen da Silva, que era uma colunista bem à frente do tempo. Ela falava principalmente sobre sexo e feminismo. Claro que ainda muito nos primórdios, né? Nós estamos falando de anos 70 para 80, mas ela falava de sexo e falava do tabu da virgindade, que ainda era um tabu, né? Assim, era uma coisa importante nesse sentido, das fantasias das mulheres, da liberação das mulheres, da liberação das mulheres, da liberação sexual, liberdade sexual das mulheres. A minha mãe tirava ela destacava assim essas páginas e ela não jogava fora, ela guardou para eu não Ela ler. tirava para você não ler. Isso. Entendi. E ela guardava numa pasta fora, assim, no armário dela. E eu, como boa pessoa super curiosa e como ela me chamava de mexilona, eu fui lá e descobri a pasta. E numa das tardes que ela estava, sei lá, no cabeleireiro, sei lá onde ela estava, eu li tudo de uma vez só. Então, assim, não foi nem que eu fui lendo. Eu li de uma vez só tudo que podia ler sobre sexo, Carmen da Silva, liberdade sexual e tal. E eu tive uma irmã mais velha, já falecida, que foi hippie, que foi amiga dos Novos Baianos, que foi uma pessoa super liberada, super loucona nos anos 70, né? E que morou com a gente uma época. Então, assim, eu me lembro de ser muito nova e ter tomado a decisão com base nas coisas que eu li e no que eu escutava e no que eu vi, novela e sei lá o quê, né? Novela tinha um papel importante naquela época pra gente. A gente via, sei lá, Dancing Days, Água Viva, aquelas novelas assim. E eu tomei a decisão de ser uma pessoa liberada sexualmente. E, assim, que eu não ia casar virgem, que eu ia ter liberdade sexual, porque isso era feminismo, e isso era liberdade, e isso era me apropriar da minha história, da minha vida e tal. E isso estava servindo ao feminismo, que eu, desde muito novinha, 11 anos, 10 anos, já me sentia feminista, me achava feminista, né? Li Simone de Beauvoir muito cedo, mas foi depois disso. Nessa fase, o que eu percebi assim, é que o exercício da liberdade sexual foi importante, no sentido de você não casar para sempre, como se fosse para sempre, né? Mas assim, casar para sempre com a primeira e única pessoa com quem você teve sexo na vida, o que é um descalabro, para dizer o mínimo, né? Porque pode dar muito certo, não pode dar muito errado. Tem muito mais chances de dar errado do que certo. Mas a minha questão é que eu não percebo essa liberdade sexual e eu não percebo não só em mim, mas no que eu vejo de movimentos e mulheres, de repente, fazendo algumas passeatas onde elas saem peladas, sem sutiã, de peito de fora, ou mostram o corpo, e eu não estou defendendo não mostrar o corpo, eu acho que aí você mostra o que você quiser. Eu estou dizendo mostrar o corpo em nome de uma liberdade sexual. Eu às vezes percebo isso como um pouco questionável. E aí nós caímos numa situação, agora já depois de crescida, velha, né?
em grupos dos quais a gente participou, inclusive juntas, né, Simone, onde foi cobrada da gente, de outras participantes, a liberdade sexual, a cabeça aberta, até a questão aí do poliamor, ou de transar com todo mundo, esse tipo de situação deixou de ser uma escolha que eu fiz lá nos meus 11 anos, antes de sequer encontrar alguma pessoa com quem eu quisesse transar na vida, né? Porque fui ter minha primeira experiência sexual muito mais tarde, muitos anos mais tarde. Mas, assim, começou a ser uma espécie de cobrança, porque nessa dicotomia, ou você é a liberada, ou você é vamos falar, tonta, a vestal religiosa que se guarda até o último minuto, usa roupa até aqui. Então, assim, é uma dicotomia que pega só extremos estereótipos. Mas nos foi cobrado, pelo menos de mim, e eu lembro que talvez de você também, você fala por você, mas de outras pessoas, um comportamento sexual absolutamente aberto, sem limites, sem limite nenhum. E qualquer manifestação nossa de limites, a gente levava pedrada, como se a gente estivesse sendo repressora, estivesse oprimindo, julgando outras pessoas. E aí eu queria que você falasse sobre o seu ponto de vista, até inclusive da psicologia, mas não só, o seu mesmo, como feminista e mulher, o quanto você enxerga nessa obrigação de ser liberta sexualmente, dá para todo mundo, porque eu quero e fim, porque o corpo é meu, minhas regras e o caramba, ficar afirmando que a gente transa pra caramba e tal, o quanto isso acaba, em alguns casos, se transformando numa arapuca, numa outra gaiola, e a quem isso realmente atende. É isso, essa é a minha iniciar provocada nesse começo de episódio. Primeiro que eu acho que tudo que é imposto deixa de ser liberdade, né? Então, já começa o contraditório aí. Você é obrigada a transar com todo mundo, experimentar várias modalidades de sexo, várias maneiras de se relacionar, porque isso é liberdade. Então, não faz sentido você ser obrigada a ter uma liberdade, né? É muito contraditório. Sim. Eu acho que né, voltando um pouquinho assim no tempo e na história, né? Até anos 60, ali anos 70, teve o movimento hippie, a pílula anticoncepcional, a liberdade, veio sim uma liberdade, porque não existia essa liberdade para as mulheres, como sempre, para sentir prazer, sentir desejo, escolher com quem e quando, em que momento ela poderia ter uma relação sexual. Então, esse movimento histórico, sim, foi libertador. Agora, de lá para cá, teve essa imposição de se forçar a ter essa liberdade que já existia. A partir desse momento onde teve, né, essa liberação, mais ou menos porque a gente tem a tal da liberdade, a mentalidade de liberdade, mas a sociedade não aceita uma mulher gozar, uma mulher ser livre, né? Mas dentro ali, né, do imaginário se tinha a partir de então essa liberdade de escolha. Aí a gente vê que se caminha décadas, e aí a gente está falando desses episódios aí que você citou, de 2010, 2003, 2018, 2000, né? A partir dessa data, esse assunto vir à tona
nas redes sociais, nos grupos de mãe. Agora aqui nós vamos falar especificamente, né, esse corte de mulheres mães, que eu acho que é muito importante ser falado. Foi também um movimento importante de dar voz para as mulheres e de falar para as mulheres: olha, não é porque você virou mãe que você não pode gozar mais. Né? Então, tem a sua importância, o seu lugar bem marcado e necessário, mas ao mesmo tempo eu acho que virou como tudo, uma cagação de regra. Então, beleza, eu estou aqui saindo do meu puerpério, já estou com a libido, já está voltando a libido, quero voltar a transar e tudo mais. Tenho que reconhecer de volta esse meu corpo pós-maternidade, um corpo que abrigou outro corpo, ou mesmo quem não gestou, mas virou mãe por outras maneiras, de sair um pouco dessa simbiose do cuidado e agora, então, voltar para o seu corpo e voltar para as suas necessidades, os seus desejos. Isso foi importante, é importante, isso precisa ser incentivado realmente. Mas eu Sim. acho que perdeu-se a mão em, entre ali no incentivar uma mulher a buscar o seu prazer próprio, a voltar a se olhar como uma mulher desejante, como uma mulher orgástica, para você tem que gozar, você tem que transar. Você não sabe o que é um orgasmo se você não transou com uma mulher, né? Uma das mulheres das héteros, né? Desculpa, aquela frase, se você não sabe se você gozou, é porque você não gozou, senão você saberia. Eu acho isso tão cruel, porque às vezes a pessoa tem dúvida, é aquilo lá, legal, foi ótimo, e pode não ter sido tão legal naquela, mas ter sido um orgasmo é super cruel. Às vezes a pessoa é desconectada mesmo do seu corpo e aquela sensação toda ali, ela não sabe será que aquilo é, porque aí também tem as pessoas que falam que o do orgasmo, uau, que você vê coisas, vai para outra dimensão. E às vezes a Nem pessoa todos, gozou e não foi nem todos para são esse assim. lugar. Então ela fica em dúvida, né? Porque a gente sabe o que, mal é mal, o que passa com a gente. Então, se a gente vai comparar com a outra pessoa, cada um tem a forma de expressar, né? E de verbalizar, de nomear o que sentiu, diferente. Então, eu posso descrever um orgasmo completamente diferente da forma que você descreve. E E aí, mesmo os meus aí o meu não é próprios, verdadeiro e os... um pode ser diferente do outro, dependendo da forma, do Isso, momento, isso. até do seu ciclo, onde você está. Um orgasmo não é igual ao outro, não é sempre, uau, não é sempre isso. Às vezes é básico, sei lá. É, E aí? sempre a maioria das vezes é básico. É básico. E tem orgasmos, né? Os voos solos que são diferentes, os Uhum. orgasmos acompanhados são de outra forma. Então, assim, ficar impondo regras de você tem que experimentar tudo. Por que eu tenho que experimentar tudo? Por que eu tenho que transar com uma mulher para saber o que é o verdadeiro orgasmo? Se eu tô Não existe ok, verdadeiro orgasmo. é. Então a gente começou a ver muito essa imposição ali começou de uma coisa de curiosidade, de colocar uma pimenta aqui, falar ali, para começar a virar um movimento opressor, né? Chegou a ter muitas coisas nesse nível, nesses grupos, né? Teve silenciamento, né? Teve muito silenciamento. Pessoas que só desistiam de falar porque cada vez que elas se manifestavam diziam: ah, eu prefiro transar só com homem e tal. E aí elas às vezes falavam alguma outra coisinha que soava como não sei o que, caía todo mundo de pau. E teve silenciamento
pra caramba. Eu deixava de dizer certas coisas e falava, nem vou ficar quieta, porque... Sim, teve muito. E teve muito adoecimento ali, né? Num momento onde as mulheres estavam muito fragilizadas, que é essa saída do puerpério, muitas ainda dentro do puerpério, nem se reconhecendo dentro do puerpério, tendo essa cobrança externa do grupo e a cobrança interna de tipo, eu não tô com esse tesão todo que tá todo mundo falando que tá querendo dar para todo mundo. Eu não tô, será que eu tô quebrada? Será que deu defeito em mim? E aí vem a culpa, vem esse sentimento de inadequação, e a gente, o ser humano, ele é um bicho, né, que é sociável, ele precisa se sentir pertencente. Então, era um lugar de acolhimento, em primeiro lugar, que foi virando um lugar de ou eu faço tudo que essa mulherada faz aí, ou eu não vou ser aceita. E aí você também não volta para um outro grupo que talvez você estivesse, porque você já se modificou. Então começou a ter muita coisa ali, muita mulher abrindo o relacionamento num momento assim péssimo para se conversar sobre isso. Então, o que a gente quer dizer com essa falácia da liberdade sexual, eu acho que é falácia por isso, porque se você tem que, já não é liberdade. E aí, essa tal liberdade, ela está servindo a quem? As mulheres ou o patriarcado? Porque, veja, sempre fomos uma mercadoria. O Sim. corpo da mulher sempre foi um objeto desejante e mercadológico. Então, essa liberdade sexual de transar com quem quer, abrir relacionamento, transar com um, dois, três, quatro, cinco ao mesmo tempo, junto, separado, sei lá o quê. E aí não tem um julgamento moral, você faz o que você quiser, mas eu estou dizendo o tem que isso é meio que imposto para mulheres do campo progressista, para mulheres que estão mais nesse lugar, né? De que ou você é assim ou você está fazendo errado. Ou Eu me você está com sentia, como cria dos anos 60 e crescida nos anos 70, eu me sentia na obrigação de ser liberada sexualmente, de não casar virgem, de não ser virgem, de ter várias experiências sexuais, e olhava, houve momentos de olhar pessoas que de repente tinham casado com o primeiro ou segundo namorado e não transaram com mais ninguém, como uma certa tipo superioridade, porque não, eu sou liberada. Aí eu fico me perguntando aonde, em que lugar eu sou mais liberada e feminista e realizada do que essa mulher? Quer dizer, com que direito eu posso oprimir uma mulher assim, exigindo que ela dê para todo mundo, porque senão ela não vai ser feliz? É exatamente isso que você está falando, de obrigação. de obrigação. E a questão dos corpos à mostra, né? Eu não tenho nada contra, mas tem isso também. Está servindo a quem? Porque, veja, uma mulher amamentar em público não pode. É mal visto. Ainda é mal Sim. visto. Porque, nossa, tá com o seio à mostra. Mas a mulher sai pelada no carnaval é bacana. Por quê? Porque uma mulher amamentando não é uma mulher para o sexo. É uma Ela é mãe. uma mãe. É. É uma mãe. Tem toda a sacralidade ali. Uma mulher pelada dançando, ela já vira um objeto a ser comercializado. Consumido. Exato. É isso, Exato. consumido. Exato.
Então, que liberdade é essa? Liberdade é eu poder amamentar meu filho onde eu quiser, sem ninguém ficar olhando, nossa, ela tá botando a teta de fora, né? E aí, esse movimento de reivindicar que a gente possa, sim, amamentar em público, e meu corpo, minhas regras, saindo pelada. Eu sei que um monte de gente talvez não entenda o que eu quero dizer com isso, mas é assim, você pode ficar pelado onde você quiser, fazer o que você quiser. Sim, seu corpo e suas regras. Mas eu quero eu quero refletir assim, a quem isso está servindo? Está mesmo servindo a mulher? A gente está tendo mesmo mais liberdade quando a gente tira a roupa e vai numa manifestação pelada? Eu quero fazer isso, eu acho que Muda isso alguma serve às coisa? minhas ideias, muda o que eu quero mudar no Muda o mundo, quê? beleza, mas ou é uma imposição, ou mesmo no carnaval, eu quero tá de teta de fora, qual é a minha, o que eu acho que é legal fazer é a reflexão. Por que é para mim que eu estou fazendo isso? Ótimo. Ou eu estou servindo a outros? É o que você tá, exatamente isso, essa reflexão. Porque é o que o patriarcado quer, ele quer o corpo da mulher. Ele quer consumir a mulher. Por Então, tá isso que a teta beleza de ir lá. fora para amamentar não pode, mas tá Não pelado no pode, carnaval pode. Porque pode. Então, assim, a queima do sutiã e tudo mais, ela coube naquele contexto. Mas agora, num carnaval, falando da nossa realidade, do nosso país, o carnaval forte e tal, isso aqui, onde é comum vermos mulheres, corpos femininos pelados. Não, tá tudo bem. Então, eu vou lá numa manifestação tirar roupa, não faz, não, tipo, não choca, não acontece nada. Agora, eu ir lá, nos anos 70, tirar o sutiã, fazer uma fogueira, tirar o sutiã, isso é uma manifestação, isso é um diferente para chamar atenção. Agora, que diferença faz eu sair pelada na avenida ou eu sair pelada na Avenida Paulista segurando um cartaz, meu corpo, minhas regras? e Não, além de tudo, a gente tem também a questão da liberdade sexual como prática sexual. A gente não pode esquecer que tem pessoas que são assexuadas, que não querem fazer sexo com ninguém. Essa diferença toda existe. E existe momentos na nossa vida de mulher onde a gente não quer transar. E a gente não é obrigada a voltar a transar em 40 dias pós-parto, porque sim, senão vai perder o marido. Porque, você tem que gozar. Se eu tenho que gozar, já não é gozo para mim. É é trabalho, uma imposição, é é trabalho. trabalho. É verdade, é verdade. Então, eu acho que assim, a reflexão maior não é se tira roupa ou não tira roupa, se dá para cinco, dá para ninguém. Essa não é a reflexão. Não é se pode ou se não pode. Eu acho que isso não deveria nem ser a pauta, se pode, se não pode, porque verdadeiramente o Pode, corpo é nosso, sim. né? E sim, meu corpo, minhas regras. Então, assim, não teria que ter essa discussão. A discussão aqui não é se pode ou não pode, se devo fazer isso ou não. É por que eu estou fazendo, estou servindo a quem? Porque o patriarcado quer mais é ver mulher pelada. É só essa. A Playboy tá aí para mostrar que é um puta É de consumo graça. viável, né? Antigamente, assim, ganhava dinheiro com isso. Agora não. Você só é descredibilizada e te coloca numa posição de massa de manobra. Se não há reflexão, se você está fazendo de uma forma, eu quero estar nua em tal situação assim, assado, porque para mim é importante, porque é a minha manifestação, para mim eu não tô ok. A questão é isso, sem a reflexão fica uma coisa solta, onde a gente é só
alguém se colocando na prateleira para ser escolhido, e aí tem todo um trabalho de corpo, tentar atender a padrões, e aí se é um protesto, como é que eu estou fazendo esse protesto? Eu acho que só o que falta mesmo é reflexão. É um pouco aquilo que eu falei quando disse que peguei as matérias da revista e achei que eu tinha obrigação, afinal eu queria ser moderna, né? Obrigação. Você lembra qual que era o teor, assim, o que eles da matéria, o que era aconselhado para uma mulher com A primeira liberdades? coisa para uma garota assim moderna, uma moça moderna, uma mulher moderna, era a coisa de não casar virgem de jeito nenhum. Lembra? Não sei se você chegou a ouvir, talvez sim, aquele mote que virgindade dá câncer. Você lembra disso? Você chegou a ver isso? Foi no começo da liberdade Freira, sexual, ah, movimento hippie. Falava-se é, isso, virgindade dá câncer. Então, a gente queria perder a virgindade. Então, eu lembro de, no colégio, com meninas da minha época de escola, a gente ter um plano de com quantos anos a gente ia perder a virgindade, como é que a gente ia fazer isso. E eu pensava, eu preciso ser um momento onde eu não vou me arrepender se o cara não quiser ficar comigo depois. Olha a pira que a gente passava para cuidar desse momento de uma forma que a gente não se destruísse no processo. Então, assim, eu vou transar com um cara na hora que eu quiser, que eu tiver madura para mim, e que se o cara me abandonar depois de transar comigo, eu não vou ficar suicida, não vou ficar mal, entendeu? Por causa disso. Então, e tinha todo esse planejamento. Outro conselho era você experimentar de tudo, as fantasias sexuais, você ter uma vida sexual rica, significava você fazer fantasias tuas e do seu marido, parceiro, namorado. na verdade, mais fantasias que, até hoje, né? Que atendam aos fetiches masculinos, aos fetiches dos homens. Sim, até porque quais são os nossos fetiches exatamente? Quais são os nossos fetiches da mulher? Às vezes a gente, eu assim te falo, a gente nem sabe bem o que é. É muito mais fazer com ele a coisa que vai agradá-lo, entende? Então, se uma Eu mulher acho liberada que faz tudo na cama agrada a quem? Você quer fazer é, tudo na cama? Qual é esse tudo? Você quer fazer sexo daqueles modos todos que eram discutidos lá no grupo? Isso é bom para você? Quer fazer? Você quer experimentar? E você gostou? Ou ele gostou? E você quer continuar fazendo porque ele gostou? e aí vem isso tudo, essas fantasias, elas vêm da indústria pornográfica, né? Tem esse outro aspecto, que os caras são educados sexualmente com pornografia, então eles chegam Nós e também querem fomos, repetir. né? Nós As também pessoas que tiveram fomos. esse acesso, né, à pornografia, talvez alguém não fosse. Então, mas mesmo quem não teve o acesso à pornografia, a gente fez sexo com homens que consomem pornografia. Então, a gente Claro. aprendeu a fazer sexo do jeito deles. Qual é a estética? Qual é a estética do sexo? A depilação, como ela é feita para a gente ter a estética de quem? Da pornografia, Na óbvio. pornografia, né? Então, assim, a gente não sabe, é isso que você falou, a gente não sabe nem quais são as nossas fantasias para liberar, para viver nossas fantasias. Essas fantasias são nossas, são dos homens, e são dos homens através da pornografia que aí viraram nossas. Então, assim, o buraco é tão mais embaixo para vir alguém e falar que se eu não sair transando por aí, se eu não abro relacionamento, se eu não transo com mulher, eu sou uma reprimida, uma conservadora, ou qualquer coisa do tipo, né? Ou, né? Alguma coisa, ou vivo um relacionamento opressor que não me deixa ser quem eu sou. Então, eu só sou quem eu sou se eu sou uma Saiu dando. mulher Essa sai dando. que sai dando por aí. É isso. Então, E assim, assim, o louco é essa coisa, essa noção da quantidade. Ela tinha
nessa época em que eu fui letrada sexualmente falando, né, como eu estava contando, a quantidade era muito importante. Oi, você só transou com 2 caras? Oi, você só transou com um cara, ou com 3, ou 4? Imagina, gente. Eu tinha uma Então, coisa de número. mas isso da você só transou com 2 vinha das mulheres. Para os homens, nossa, você transou com 10, rodada, hein? Então, assim, A gente fingia, né? as coisas assim, a gente tem que fazer todas as modalidades, a gente tem que não ser rodada, mas a gente tem que experimentar tudo, a gente tem que tudo. E isso está servindo a quem? A quem está E servindo? ao menos se nos desse prazer, né? Porque a gente vê as pesquisas, o que tem de mulher que finge orgasmo a vida inteira, e finge mesmo, porque em algum momento para satisfazer, em algum momento para ser a parceira boa de cama. Então você finge orgasmo. Liberar. E em outro momento da vida, mais tarde, para o cara te deixar em paz, né? Então, assim, o que traz para a gente essa liberdade sexual de não poder ser rodada, mas ter que ser experiente, mas não poder ser muito, mas ter que ser boa, fazer de tudo, mas não mostrar que você sabe fazer de tudo, mas você faz, se você finge que é ele que está te ensinando. Isso era o letramento da época. E com a recompensa para nós de pouquíssimos orgasmos de verdade, né? Qual E é mulher que não engraçado, fingiu? era o letramento da época, agora não é esse letramento, é o oposto. Você, nossa, você só transou com isso e assim. Tem sempre, a gente está sempre devendo, ou porque deu demais, ou porque deu de menos. Ou porque não deu para as pessoas certas. Ou porque está com muita roupa, ou porque está com roupa nenhuma. A gente está sempre devendo. Aí eu lembrei, agora a gente estava conversando, daquela matéria que daquele texto que você me mandou do Pedro Cardoso, você mandou no direct. Sim, mas relembra que eu já esqueci, que eu mando tanta coisa E para das você. cenas de nudez, das cenas de nudez, das cenas desnecessárias de nudez, né? Que oprimem as próprias atrizes, né? Ele fala disso, da opressão sobre as atrizes. Sim. Porque você vê que enfia uma cena de nudez. Espera aí que o Bernardo está andando. Eu estou ouvindo, Bernardo. Enfia uma cena de nudez onde não precisava ter. É desnecessário, né? E essa cena de nudez é o corpo de quem que é mostrado? É da mulher. Uma Sempre é amiga da me mulher. chamou a atenção para isso. Você vai ver pornografia tipo, não a produzidíssima, mas pornografia pseudo-amadora, que faz assim caseira e tal, que é pseudo. O rosto do homem é sempre borrado, o da mulher não. A mulher está lá com a cara e o resto todo. E o rosto do cara que está fazendo altas coisas é borrado para não ser reconhecido. Legal, né? E nas cenas de sexo nas produções, né, nas novelas, nas séries, em todas, a grande maioria aparece mais a mulher, o corpo da mulher. Tem uma outra cena en passant que aparece um pinto. Ah, é E aí, raro. a gente, assim, se não der um pause para procurar o pinto, não há. Você vê bunda de homem passando para ir no banheiro, você vê. Isso tem. Passa rapidamente. Da mulher é aquele explosão, aquele plano que vai seguindo a bunda assim, vai demorando, Passa né? pelo Não peito, né? passou, Faz aquilo. não sei o quê, né? Sempre foi assim. E, e às vezes você vê que é uma cena que não precisaria estar ali. Você não Ela precisa não daquela serve ao cena para roteiro. contar Ela não a serve ao história. roteiro.
isso é a indústria pornográfica. Isso é estrutural. Isso serve a quem? Isso serve, na verdade, além do patriarcado, ao capitalismo também, porque vende, né? Porque Vende. eles estão Vende. casados, né? Patriarcado e Casada, capitalismo. são marido e Casados marido. não separam, Sim, sim. né? Então, assim, Então, realmente são totalmente desnecessárias, não atendem ao personagem, não atendem ao roteiro e usam a mulher. E muitas vezes nós vemos relatos antigos até, desde o Marlon Brando, naquele da. Esqueci o nome, de uma moça que tinha o cabelo todo assim, e que ela relatou depois que a cena de sexo anal foi verdadeira e forçada, obrigaram ela a fazer. Então, tem de tudo nessas situações. E nós não estamos falando de pornografia, estamos falando de cinema, arte, cinema normal. sim. Quanto a mulher é oprimida nessas situações. E os relatos das atrizes pornográficas que contam estupros de todas as formas que elas sofrem em produções que não era para ser estupro, foi contratada para outra coisa. Né? Aí vem a indústria pornográfica, a gente não pode deixar de falar essa palavra, é indústria pornográfica dos pornôs feministas. Então, que passam pela pecha de que são eróticos e não pornográficos. Serve a quem? Qualificação, exato. A pergunta serve a quem? Sabemos que uma das fantasias masculinas mais é mulher com mulher, né? A gente sabe disso. Então, assim, Então, a gente também continua servindo a eles, a gente continua. não estamos falando de pessoas legitimamente interessadas em outras mulheres, mulher que gosta de mulher, mulher que quer transar com mulher. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando da indústria e a quem serve essa obrigação, né? Isso precisa ficar claro. Não, porque é um roteiro pensado, feito e pensado por mulheres e para mulheres. Quem que vai consumir? Mulheres, em tese, seria para mulheres. Tá, meia dúzia. Quem vai bancar financeiramente isso são os homens que vão alugar, que vão assistir. Alugar, a pessoa acha que ainda está na. Você ainda está na Blockbuster, é isso? Na Blockbuster, naquela salinha. Sai com a sacolinha preta. Está com a fita ainda, se não rebobinar, você leva multa. Sei. Entende? É assim, é feito por mulheres. A gente finge acreditar que é feito para mulheres, mas a grande maioria que consome são os homens. Eu não tenho esses dados, não sei nem o que falar sobre Não, isso. eu não tenho dado nenhum. Eu tô vozes da minha cabeça. Esse tipo de Entendeu? filme nunca me interessou o suficiente. E assim, não vejo em nenhum motel do mundo passar esse tipo de filme. Não. Né? Motel passava, na época que eu frequentava motel, eles só passavam pornografia das. Né? Então, não sei, mas eu não vejo. Eu não entendo o apelo, porque, de novo, nós estamos falando das nossas fantasias, são as nossas fantasias que regem os roteiros desses filmes feitos por mulheres para mulheres, são as fantasias de quem? E que fantasias são essas? Da onde? Qual é o precedente? Eu vou falar desse negócio do precedente que eu vi Agora eu não sei se é podcast, porque eu vi no YouTube e aí agora eu fico confusa. Às vezes não é podcast. Videocast, sei lá. Não era um bate-papo lá entre a Manuela Xavier e a Gabriela Prioli. Uhum. E a Manuela Xavier falou do conceito de precedentes. Que mais ou menos, eu vou explicar mais ou menos, obviamente ela explicou brilhantemente, mas eu vou aqui do jeito de Simone de explicar, que é o seguinte, o que são os precedentes? São as nossas referências, né? Então, eu vou olhar para você e eu vou aí traçar um perfil seu, não estou falando de consultório, nada disso, estou falando, acabei de te conhecer, o que eu Sim. achei da Priscila? Eu achei
baseado nos meus precedentes. Depois Sim, eu vou são os nossos depois, vieses. depois eu vou te conhecer, aí eu vou saber. Ah, tá. Ela é assim, assim, assado. Né? Não tem aquela coisa, a gente não gosta da pessoa, mas a gente. Por quê? Porque a gente está olhando para aquela pessoa com algo que bateu na gente, que tem a ver com os nossos precedentes. E aí depois a gente conhece a pessoa e a gente vai com a cara da pessoa e a gente gosta da pessoa, porque aí então a gente conhece a pessoa, né? Mas antes são os precedentes. Então, essas fantasias eróticas das mulheres, elas vêm da onde? Quais os precedentes? Porque a gente é cria pornográfica também. A gente aprendeu a transar com homens que aprenderam a transar assistindo filme pornô. Consumiam pornografia, óbvio. Então, por mais que a gente tenha tido ou tenha relacionamentos respeitosos, sexualmente falando, respeitosos, prazerosos e tudo Saudável. mais, saudáveis, mas a prática em si, ela vem de onde? Por isso que a gente batia na tecla, e aí eu achava legal que esses grupos batiam nessa. Porque eles começaram batendo nessa tecla, e aí eu achava que era bem saudável da gente explorar o nosso corpo, da gente saber Foi o início desses grupos, foi foi o exatamente início, foi. né? Antes do encontro com o outro, porque a educação sexual feminina ela é inexistente, agora ela é um pouco melhor, mas ela era cunhada ou nessas revistas de como segurar macho para casar, Sim. ou como eu tenho que ser uma mulher liberal. Então é tudo assim para mostrar para o outro que eu sou boa de cama, como que é? Puta na cama, dama na E, mesa, é isso? Dama é, na cama, algo assim. Então e a gente como tinha que mãe tem que aprender ser santa. aí também. Mãe de Tinha que santa. aprender isso, esse jogo, sempre para o outro, sempre para nos vender para o outro. Sim, A gente é sim. boa de cama, mas a gente é boa para casar também. Então, olha só, me escolhe. É prateleira. Eu sou liberal na cama. Vamos aqui transar, eu gosto disso, disso, disso. Será que eu gosto? Mas eu nunca me toquei. Não tinha Sim. nessas revistas. Eu lembro que na minha adolescência tinha na revista Nova aquela parte que era fechada, que você tinha que destacar e abrir. Ali ensinava como transar com o parceiro. Não falava que a gente tinha que se masturbar, ponto. Mas não ensinava a se masturbar. Que é uma coisa que algumas pessoas daquele grupo em especial chegaram para mim e Ensinava, falaram: Meu, falava. como é isso? Eu não sei fazer e tal. Houve É troca de conversa sobre isso. As pessoas isso. eram adultas com filhos e nunca tinham se masturbado antes na vida. Isso era Ou então, legal ou fazer. então se masturbava assistindo pornô, como os homens. Aí você aprende neuronalmente a ter O tesão com caminho pornô. ali, mas não é o que você está explorando no teu corpo. Que tipo de toque você gosta? Mais macio, mais forte, mais não sei o quê? Onde você gosta, o que você não gosta? Não, você vai lá ver um pornô, aí você vê gente trepando, e aí você se excita um pouco, e aí você coloca a mão lá onde você sabe que vai gozar e goza. Mas você explorou o seu dedão do pé? Você explorou sei lá o quê? Você sabe se você gosta que lamba dentro da sua orelha? Você não sabe nada disso. Você E vai os caras fazendo também não, mecanicamente. né? Eles não estão nem aí, nem um pouco Não, eles interessados em se enfiam. você gosta ou Olha, que não. ideia é essa de enfiar a língua no. Gente, toda mulher que eu falo não gosta, Ninguém entendeu? gosta. É aquela coisa do E, cotonete babão, é horrível isso. Ninguém gosta disso. então, e aí eles fazem isso, porque você vê no filme pornô, estão fazendo. Então,
gostar do 69, gente. Tem gente que gosta do 69, tem gente que acha o 69 uma merda. Você tem obrigação de gostar daquilo, porque no filme pornô tem. E é legal, é excitante. Porque Pra os quê? homens gostam. Eu tenho um amigo aí que eu não vou poder dizer aqui a frase, mas ele diz: o problema e o bom do 69 é que a visão é sempre um. Então, aí é uma questão de ponto de vista. Se é ruim, né? Ponto de vista, pois é. Mas assim, por isso que a gente está chamando esse episódio, né, de a falácia, porque é uma grande mentira a nossa liberdade sexual. É uma grande mentira por duas coisas, porque agora está mudando um pouco, eu acho que essas novas gerações estão mudando, mas até a nossa, e nesses grupos que a gente participava e que via, que é um pessoal mais ou menos um pouquinho mais novo que a gente, mas é mais ou menos aqui nessa faixa etária, ninguém conhecia o seu próprio corpo, as que conheciam eram poucas, e então, assim, não tem essa liberdade. Não tem essa liberdade com o próprio corpo, com a própria sexualidade, e não tem a liberdade de dizer não quero. Por isso que ela não é uma liberdade. Porque A você gente não não é pode dizer liberta. não quero. Não, ainda não. A gente não é liberta. Até hoje, gente. A gente só vai ser liberta no momento em que você não se sentir na obrigação de transar com um monte de gente ou de deixar de ser virgem em tal época da sua vida, porque senão você não é legal, senão você não é, como na minha época, moderna, senão você não é, sei lá o quê, liberada, senão você vai ser igual a careta da sua mãe, que na nossa época as nossas mães tinham essa coisa de caretice e tal. Então, quando a gente tiver a liberdade de só escolher o que a gente gosta. Você tem obrigação de gostar de chocolate, bicho. Você nem sabe se você gosta de chocolate. Você comeu a vida inteira porque todo mundo diz que chocolate é maravilhoso. E se eu não gosto? Então, e tinha algumas discussões, tentava-se, né, ter algumas discussões nesse sentido lá, e aí o argumento que vinha assim, mas como você sabe que você não gosta se você não experimentou? Eu preciso experimentar? Eu tenho que experimentar? É uma discussão interessante essa, porque é como a coisa de você dizer para uma pessoa que é virgem que ela não pode saber se ela é heterossexual ou homossexual sendo virgem, porque ela nunca experimentou transar com ninguém. Ela sabe, ela só sabe porque Eu não aí ela sabe dela. Você sabe de você, sei. né? Então, Uhum. eu não preciso experimentar tudo no mundo para saber o que eu quero fazer ou não. Eu quero fazer as coisas que eu gosto, aquilo que eu já tenho. É se conhecer. Eu acho que é muito isso. A liberdade tem a ver com se conhecer e poder fazer as próprias escolhas. Seja ela sair pelada na avenida com cartaz, seja ela não sair pelada na avenida e não transar com mulheres, ou transar só com homens, ou transar com os dois. É a liberdade ao se conhecer. Enquanto a gente Uhum. não se conhece, não há liberdade. Exatamente. E eu acho que é isso. Eu acho que não tem muito mais o que dizer, né? Não, Não é só. sei. Não. E aí eu quero só comentar isso, eu me enraiveço muito com livros como aquele, não tenho nada contra a pessoa, nada contra quem ame, mas aquele livro A Cama na Varanda e os outros que a autora, cujo nome agora eu nem lembro, me escreveu, é, onde diz que o casamento, a união baseada na monogamia está fora, já foi, já não são mais os tempos. E é com um tom meio É de, um ai, gente, como sentimento. vocês são caretas. E aí eu me incomodo, não com o fato de ser monogamia ou não ser monogamia, de ser aberto, não, aberto, não me incomodo com nada disso. O que me incomoda é esse tom de você, ai, você ainda opta pela monogamia? Se você diz que o seu casamento é aberto, mas você tem que contar que você fica com outra pessoa, então não é aberto. Sabe assim, regras desse tipo? As regras aprisionantes, tanto de um lado quanto de outro, e esse tem que.
sabe? Que por isso que é uma grande falácia também essa história. Chato pra Eu caramba. acho que ter esse olhar assim para o outro de superioridade, de que o que você está fazendo não é legal, não é certo, você é burrinha, você não sei o quê, só porque, sabe, é tão. Esse olhar condescendente, esse olhar assim, É isso horrível, é horrível. não é legal, entende? É claro que a gente sabe quais. É interessante falar sobre monogamia, não monogamia, hierarquização das relações e tudo mais. A monogamia, a história dela, como que a quem serve também a monogamia, né? De onde ela veio, por que ela existe, o que ela sustenta. Isso é um assunto que deve ser olhado. Deve não, ninguém deve não. Mas assim, isso é um assunto interessante de se olhar para isso, né? Como um movimento histórico, como um, as bases de uma sociedade, né? De onde vem, da religião, do capitalismo, do patriarcado, a quem ele serve, a quem ele prejudica. Eu acho interessante ter esse olhar no social, no coletivo. Agora, você apontar o dedo para uma pessoa e falar, você é monogâmica, coitada de você, e é sempre para as mulheres. E aí a não monogamia serve para quem? Serve a quem? Até porque tem regras também, né? Se o cara não quer, Sim, é só ele pode ter outra pessoa, que geralmente é uma ou tem que mulher, ser só com e mulher, ou isso. E aí, sabe? para atender isso, você tem que transar com mulher. E se eu não quero transar com mulher? E aí o cara que abriu o casamento para ele transar com outras mulheres, mas eu também tenho que participar porque a fantasia dele. Onde eu tô aí? Eu não tô nesse lugar. Isso não é meu, Nunca não me tá, diz respeito. nunca tá. Então, não é o relacionamento ser monogâmico ou não monogâmico que vai libertar as Ah, mulheres. ou eu transar com mulher ou não, que vai me É, libertar ou não. não, Não é uma brincadeirinha, não é um fetiche, não é uma curiosidade, né? Essa é uma pauta das lésbicas que eu acho muito importante. Não é para ser curiosa, porque você machuca as pessoas. E machuca outras exatamente, mulheres, inclusive. É exatamente. péssimo. Porque aí vai para um fetiche, entende? Cadê Fetiche. a responsabilidade efetiva? Aí eu tô aqui Conceito com. da mulher unicórnio, né? Esse conceito do É, unicórnio, que é a mulher que é, é a terceira na relação, e ela é é, usada, é horroroso também. horroroso, horroroso. Então, assim, eu quero abrir meu relacionamento. Por quê? Quais são os É a sua precedentes? motivação, qual é? Exato. Qual é a sua motivação? Eu quero um relacionamento fechado, monogâmico. Por quê? A pergunta sempre é por quê, para quê? Serve a quem? Vou citar a Manuela Xavier de novo, porque eu sou assim, né? Você sabe, eu vejo um negócio, eu começo a maratonar tudo, aí eu fico com a Sim, pessoa sim, assim. você faz hiperfoco na pessoa, assim. Eu faço. Ela fala, mediante o quê? Ela pergunta assim, Mas é isso. a amiga fala, nossa, eu tô apaixonada. Mediante o quê? Você tá apaixonada? Ela como assim? Não, porque o cara é legal. Nananana. Tá, legal é o mínimo. Ele é do Sim. cara. É o mínimo. Nananana. Tá, mediante o quê você tá apaixonada? O que ele fez? E é a coisa que passa pelo. Você Ele sempre me fala isso, que passa pela gente, passa pelo é. autoconhecimento, onde Então, eu estou nessa equação. o, o que ele fez? Porque assim, o cara é legal. Porra, é o mínimo. O cara é educado. Porra, é o mínimo. Lembra aquele caso daquela moça que a gente leu, que eu esqueci o nome? O primeiro, né?
que ela falou, porque eu sou apaixonada por ele, porque ele é legal, ele é trabalhador, ele tá, e ele fez o quê? Ele te trata, ela não fala como ela se sente com ele. Quando ela fala como ela se sente com ele, ela se sente É ruim. mal. É ruim. Essa fala é Então, como aquela coisa, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. Quer dizer, é o mínimo você ser legal, honesto e não bater na sua mulher, né? Pelo amor de Deus. Oi. Eu vou do então assim, trabalho para casa, da casa para o trabalho. Nossa. e aí a gente se apaixona pela gente, pelo estado que a gente fica quando a gente encontra alguém que mexe com a gente. Então, assim, mexeu por quê? Mexeu onde? O que essa pessoa te faz sentir? O que ela faz? Né? Então, esse mediante a quê foi para mim assim uma melhor frase, a melhor definição para tudo, né? Então, assim, eu vou tirar a roupa mediante a quê? Por quê? Para quê? Eu vou abrir o relacionamento. Por quê? Para quê? É exatamente isso. É porque eu quero abrir o relacionamento, porque me falaram que é mais legal, é porque a relação está caindo na rotina. Por que a sua relação está caindo na rotina? Adicionar um terceiro na sua cama é o que realmente vai fazer o seu casamento ficar mais legal, você ficar mais feliz no relacionamento? Esse questionamento é que falta. Sim, vamos botar pimenta. Sei. Você quer? Isso é Pimenta seu? nos outros é refresco. Exato. Já Exato. dizia o ditado. Eu tive uma amiga que ela tinha umas questões aí com o namorado e tal, e ela ficava, não, porque eu vou fazer isso. Falei, não tem muita gente aí no meio do relacionamento de vocês? Se tirar esse povo todo, que seja da cabeça ou do não sei o quê, sobra o quê? Fica o quê? Porque lá no escurinho, lá no perrengue, é o casal. E no fim, acho que a pessoa talvez soubesse que não ia sobrar nada, né? Se tirasse, talvez o problema não fosse o relacionamento sexual, mas sim o fato de que o relacionamento sexual evitava o confronto com outras questões do relacionamento, talvez. Porque é uma fuga, né? Então, assim, você pode se anestesiar, é, colocar vendas, fugir com drogas, com jogo, com compras, com comida, com sexo. Então, às vezes, o casal tem aquela vida sexual maravilhosa, mas É, eles não sabem nem eles não se conhecem. Então, é, eu acho que a gente tem que pensar nessa liberdade sexual aí como tomar cuidado para ela não ser mais uma ferramenta de aprisionamento e opressão isso, das exatamente. mulheres. É isso, né? Vamos nos É isso. conhecer. Esse foi mais um episódio do podcast Mete a Colher. E siga a gente no Instagram. Que mais, Pri? Fala aí. Nosso perfil é @metcolher. Nós também podemos responder ou receber os causos que a gente brinca no e-mail, que é o metcolher@gmail.com. A gente coloca algumas informações também na descrição do episódio. Nós escrevemos 2 livros que são interessantes para mulheres que pretendam sair de relacionamentos, sejam eles abusivos ou não. Também os links para quem quiser adquirir esses livrinhos que agora são e-books, porque a gente achou que é melhor deixar isso como e-books para as pessoas poderem consultar no celular e não estar com aquele livrão aberto na sala, né? Os links da descrição do episódio, tá bom? Então Tá é isso, bom. tá bom? Vem com a A gente. gente meteu a colher. É. Beijo.